Fala pessoal, tudo bem com vocês? Né? Espero que vocês estejam tudo bem. Né? Estou vindo aqui, né, com um pouquinho mais de cautela, certo? Um pouquinho mais devagar, para mostrar para vocês aí a resolução de alguns exercícios que eu deixei, né, disponível para vocês fazerem, certo? Lembrando que também já foram feitos, né, a correção desses exercícios. Então aqui eu vou entrar um pouquinho, né, com detalhe, um pouquinho passo a passo, certo? Então aqui a gente tem aqui, ó, a aplicação da trigonometria. Então agora eu espero que vocês tenham compreendido, né, a importância da aplicação dessa ferramenta, certo? Então aqui nós temos o que, né? A figura abaixo representa um avião, certo? Né? Um avião que decolou sob um ângulo constante de 40 graus. Então eu tenho esse ângulo aqui que é 40 graus, certo? Então ele percorreu em linha reta 8.000 metros. Nessa situação, qual a altura, né, que se encontrava o avião, né, ao percorrer essa distância? Então nada mais, pessoal, quando a gente pegou aqui, né, vamos, né, prorrogar isso daqui. Então aqui nós temos aqui um triângulo retângulo, né? Ele está dizendo que ele decolou sob um ângulo de inclinação. Então nós temos aqui, vamos chamar esse ângulo de θ, certo? Então θ nós sabemos que é o que? 40 graus. Certo? Perfeitamente. Vamos respirar, né? Vamos aí, né, com calma. Então ele decolou em linha reta 8.000 metros. Então ele decolou sob um ângulo de 40 graus, certo? E essa linha reta significa o quê? Esse ângulo, né? Essa inclinação deste avião. Então ele andou o quê? 8.000 metros aí. Ele quer saber o quê, né, pessoal? Ele quer saber qual é a altura desse avião, né, em relação ao solo, né? Então aqui vai ser x, certo? Então aqui agora a gente precisa analisar a seguinte forma. O que eu preciso aplicar, né? Lembrando lá, né, o que é, né? Eu tenho aqui as relações da trigonometria, né? Relações trigonométricas. Então temos aí que seno, pessoal, que seno é quem, né? Seno de θ, né? Vai ser o que? O ângulo, o que? O cateto oposto, certo? O cateto oposto, né? Vamos chamar de CO, ao ângulo quem? Ao ângulo θ, dividido quem? Pela hipotenusa, vamos chamar de hipotenusa de H. Certinho, lindo, maravilhoso aí. E quem que é cosseno, né? Cosseno de θ é o cateto adjacente CA, né? Sobre a hipotenusa. É o cateto adjacente em relação a quem, né, pessoal? Sempre em relação ao ângulo de observação, certo? Então aqui o nosso ângulo de observação, vamos colocar aqui um olhinho, certo? Esse é o nosso ângulo de inclinação, certo? O que a gente está observando, né? Essa relação trigonométrica de seno ou cosseno ou tangente é relacionado que é o ângulo que a gente está observando, certo? No caso aqui, essa situação é o ângulo que está dando a inclinação, né, de decolagem desse avião aí. Então temos aí que tangente de θ, lembra lá, né, que a gente falou tangente, vou decorar tangente bebê do Coca, né? Tangente, né? Tangente aí, né? Bebendo o quê? Coca. Então temos aí que a tangente é o que? O cateto oposto, né, sobre o cateto adjacente. Então aí sem segredo, muito lindo aí de a gente observar, né? Então aqui vai ser os cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí a gente pode observar o que, pessoal? Quais são as informações que a gente tem? Nós temos aqui que a hipotenusa não é o lado, né, o maior lado do triângulo, e é o lado oposto quem é o ângulo de 90 graus, né, o ângulo reto aí. Show de bola, maravilhoso. Certo? Então temos aí que é hipotenusa, pessoal. Hipotenusa é igual a quem? Né? A 8.000. Perfeitamente. E o que mais a gente tem? A gente tem um cateto adjacente aí, pessoal, né? A gente não tem o adjacente. É adjacente em relação ao ângulo, né? É o adjacente, é o cateto vizinho dele ali. Então, nós não temos. E temos o quê? Quem que é o cateto oposto? Oposto ao ângulo de 40 graus. Então, quem está oposto ao ângulo de 40 graus é o x. Então, podemos dizer que CO é igual a x aí. Então, se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, eu posso utilizar o quê? Né? A relação de seno.
Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que agora nós temos que observar aqui, seno de θ. Quanto vale θ? Então a gente precisa tirar informações aí do enunciado. Então temos aí que seno, né, vamos aqui colocar, que seno de quem? De 40 graus, certo? É igual o quê? Cateto oposto. Quem que é o cateto oposto? X sobre quem? Né? Sobre a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? 8.000. E lembrando, olha, observem aqui que a gente foi dado algumas relações, né, o valor desses senos para vocês, certo? Então, né, podemos identificar o seguinte. Quem que é seno de 40? Eu disse que é aproximadamente 0,64. Né? Como a gente calcula isso daí? Né? Respirem aí, certo? Ó. Né? Como a gente encontra aí esse valor de seno, né? O porquê que deu 0,64. Então aqui, ó, usando a calculadora científica que eu falei para vocês, ó, seno, certo? De quem? Né? Seno de 40 graus. E é 0,64. Então, por isso aqui o valor de 0,64. Perfeitamente. Então, no lugar de seno de 64, colocaremos que 0,64 igual a x sobre 800. Né? Quando a gente vê essa situação aqui, pessoal, podemos identificar o que como uma proporção, certo? Uma proporcionabilidade aí, certo? Que eu vou encontrar um valor de x que quando eu multiplico os extremos, né, eu tenho uma igualdade real aí. Então, beleza, aqui, ó, multiplico os extremos, primeiramente, aonde está a nossa variável, certo? Quem que é essa nossa variável? Né? A variável x, x vezes 1 vai dar o próprio x. Isso é igual ao quê? 0,64, certo? Ó, 0,64, né? 0,64 que multiplica quem? 8.000, ó. Certo? Vai dar 5.120. Certo? Então, x é igual a 5.120. O quê? Se estou procurando uma altura, né, ele é o quê? Metros aí. Certo? Então, a gente descobriu o x. Olha que bacana, né? Matematicamente. Se eu encontrei o valor de x, eu pegar essa proporção aqui, né? Vamos pegar aqui a proporção. Pegando essa proporção aqui, temos o que? Ó, que 0,64, né, é igual a... Quem que é x? X é 5.120, certo? Dividido aí por 8.000. Olha aqui, essa proporção, a gente multiplica os extremos, certo? Então vai dar 0,64, vai dar o que? Ó, novamente, a gente chega no mesmo resultado, 0,64 vezes aí 8.000, nós temos aí que é 5.120. Então aqui 5.120 é igual ao que? 1 vezes 5.120, 5.120. Então isso aqui significa o quê? Que essa proporção está corretamente. Certo? Então é maravilhoso de a gente ver isso daqui. Então vamos supor o quê, pessoal? Ó, que x aqui, não supor, né? Deu 5.120. Olha aqui que matematicamente a gente fazendo, vamos apagar aqui para abrir um espaço, né? Temos aqui que matematicamente, ó, né, vai ser o quê? Vamos supor que eu tenho o valor de x, né, e valor aqui da hipotenusa. Então temos o quê? Que o cateto oposto agora é o que? O 5.120 e a hipotenusa continua sendo os nossos 8.000. Perfeitamente maravilhoso aí, certo? Então podemos observar o que, né? Vamos supor que a gente não sabe o valor deste ângulo, então a gente vai calcular esse valor, então temos cateto oposto e vamos a hipotenusa. Então olha aqui, matemática maravilhosa, fazendo o inverso agora para vocês a gente encontrar o ângulo. Então vai ser seno, certo, de quem? De θ, né? A gente quer encontrar esse θ agora, né? A gente está, né, supondo que a gente não conhece esse valor de θ, que é igual ao que? O cateto oposto, que é 5.120 dividido por 8.000, pessoal. Então isso vai dar o quê? Que seno de θ vai ser igual ao quê? Pegamos aí, ó,
5.120, certo? Então, 5.120 dividido aí por quem, ó? Por 8.000. Certo? Então, temos aí, né, que vai dar 5.120 dividido por quem? Por 8.000, certo? 8.000. Então, vou ter aí, né, se a gente fazer a simplificação, né, nós temos aí que é 16 sobre 25, certo? Então, aqui a mesma coisa que eu disse, que eu quero simplificando essa expressão 16 sobre 25. Mas a gente não quer saber isso daí. A gente tem 16 aí por 25, pessoal, né? 16 aí por 25, né? Vamos... a gente vai fazer o quê? Vai dar um número, né? Esse calculador aqui não tá... A gente não perdeu um pouco de tempo. 16 aí sobre 25 dá 0,64. Então, isso aqui vai ser o quê? Isso é igual a seno de θ, que é igual a 0,64. Como a gente descobre, né, esse ângulo aí, né, esse ângulo θ? Né? A mesma coisa, a gente faz o quê? O seno a menos 1 de quem? De 0,64. Ou também podemos dizer, pessoal, o quê? Né, que esse seno de n menos 1 igual de 0,64, na verdade, que seno de menos 1 de 0,64, é a mesma coisa que a gente encontrar também, né, às vezes na calculadora, né, a gente entender isso daí, mesma coisa que calcular o que é o arco, né, arco seno aí de 0,64. Então, o arco seno significa que é seno menos 1. Certo? Então, aqui na calculadora, né, nós vamos pegar o que? Né, o nosso seno menos 1. Então, podemos observar aqui, a gente tem seno menos 1, que é a mesma coisa que também podemos encontrar como arcosseno, certo? Que é o inverso do seno menos 1, certo? Então, o arcosseno é a mesma coisa que dizer que é seno menos 1. Tranquilo? Então, vem aqui, ó, shift seno menos 1 de quem? De 0,64. Então, podemos observar o que, pessoal? Que o ângulo aqui, né, é aproximadamente o que? 39,8, né? 39,8. Então, podemos dizer o que? Que isso é igual a aproximadamente a 40 graus, né? Por que, professor, deu 39,8, né, arredondando aqui, nessa segunda casa, nessa 9 aqui, né, eu arredondo para 8 aqui. Certo? Por quê? Né? Porque às vezes a gente utilizou, né, às vezes não, certeza, a gente utilizou, né, poucas casas aqui no momento que a gente utilizou, né, o cálculo dessa altura. Certo? Então a gente tem o que é aproximadamente 40 graus. E não é o ângulo de inclinação da nossa, né, do nosso aí, do nosso ângulo, né, da decolagem do nosso avião, certo? Então isso aqui é o exercício 1, né, bem um pouco mais detalhado, certo? Um pouquinho mais devagar, tá bom? Então, só fiz isso para vocês, certo, né, para confortar aí vocês um pouco mais, né, para quem tem um pouco mais de dificuldade, né, e não está conseguindo, né, me passar isso aí, ou está com vergonha, certo? Mas sem problema nenhum, né, estamos juntos, vamos trabalhar juntos, vamos caminhar juntos aí, certo? Então, não precisa ter vergonha, pode mandar no privado, sem problema nenhum, certo? Qualquer dúvida que tiverem, né, estarei sempre disposto a ajudar vocês. Certinho, pessoal? Então, até o próximo exercício, próxima correção aí, tá bom? Um grande abraço a todos aí.